meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Fernando Silva Cardoso, mas todo mundo sempre me chamou de Nando e tenho 58 anos de idade. Nasci e me criei numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais, chamada Três Corações, mas vim para São Paulo ainda jovem, em busca de uma vida melhor. E foi aqui, nessa cidade enorme e cheia de histórias, que vivi a experiência mais intensa, mais dolorosa e mais bonita da minha vida. Uma história de amor, que começou como prisão e terminou como libertação. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias desse velho romântico aqui. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também, para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é a história de tanto amor verdadeiro que nasce nas circunstâncias mais improváveis. É sobre destino, sobre como às vezes a vida nos empurra para onde precisamos estar, mesmo quando lutamos contra. É uma história que tem tristeza profunda, que tem dor dilacerante, mas que também tem o amor mais puro que já existiu. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aconteceu naqueles últimos meses foi algo que mudou para sempre minha forma de ver a vida, a morte e o que existe entre os dois. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí, tragam lenço porque vão precisar, e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com revolta, floresceu em amor e terminou com uma despedida que ainda dói na alma. Minha história começa em 1997, quando eu tinha apenas 21 anos de idade. Eu era jovem, cheio de sonhos, trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos em São Paulo. Morava num apartamento minúsculo com meu pai, seu Joaquim, um homem que sempre teve dificuldade com dinheiro, sempre fazendo escolhas erradas, sempre se metendo em problemas. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 15 anos, de complicações de diabetes, e desde então era só eu e ele. Eu tinha uma namorada na época, a Carla, uma moça linda que eu conhecia desde a adolescência, que tinha vindo de Minas comigo e com quem eu planejava me casar assim que juntasse dinheiro suficiente. A gente sonhava acordado, sabe? Falávamos sobre a casinha que íamos ter, sobre os filhos que íamos criar, sobre o futuro que íamos construir juntos. Eu amava ela, ou pelo menos achava que amava, com aquele amor juvenil, cheio de planos, mas pouco testado pela vida. Foi quando, numa quinta-feira, à noite de março de 1987, meu pai chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era medo misturado com vergonha, misturado. Sentou na mesa da cozinha, colocou as mãos na cabeça. Nando, eu fiz uma besteira muito grande. Senti meu estômago apertar. O que foi, pai? Ele respirou fundo. Eu peguei dinheiro emprestado com o seu Armando. Você conhece ele,
o dono da oficina mecânica lá da esquina. Eu conhecia o seu Armando. Todo mundo conhecia. Ele era um agiota, um homem perigoso, que emprestava dinheiro a juros altíssimos e cobrava de formas que ninguém queria experimentar. Quanto você deve para ele, pai? 30.000 cruzados. Meu mundo parou. 30.000 cruzados em 1987 era uma fortuna, meus queridos. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 2 anos de trabalho. Como você pegou tanto dinheiro emprestado? Para quê? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Eu apostei, Nando. Apostei em jogo de bicho. Apostei em briga de galo. Apostei em tudo que eu achei que ia me fazer ganhar dinheiro rápido. Perdi tudo. E agora o seu Armando está cobrando. Disse que, se eu não pagar em 1 mês, ele vai... Ele não terminou a frase, mas eu sabia. Todo mundo sabia o que acontecia com quem não pagava a dívida para o seu Armando. Pai, a gente não tem esse dinheiro. Como você pôde fazer isso? Eu sei, eu sei. Ele estava chorando agora. Eu sei que fui um idiota. Mas o seu Armando ofereceu uma alternativa. Senti um calafrio. Que alternativa? Ele tem uma filha, a Clarice. Ela tem 19 anos. Ele disse que, se você casar com ela, a dívida está perdoada. Eu não consegui processar aquilo direito. Casar? Casar com a filha dele? Isso é loucura, pai. Isso não se faz. Eu tenho namorada. Eu amo a Carla. Eu sei, filho, eu sei. Mas se você não fizer isso, eu estou morto. E talvez você também. O seu Armando não perdoa a dívida. Aquela noite, não dormi. Fiquei acordado, andando de um lado para o outro no quartinho minúsculo, pensando como meu pai podia ter me colocado naquela... Como ele podia ter sido tão irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, ele era meu pai. O único familiar que... Eu não podia deixá-lo morrer. Mas casar com uma desconhecida? Desistir da Carla? Desistir dos meus sonhos? No dia seguinte, fui conversar com a Carla. Contei tudo, chorando. Ela também chorou. Nando, você não pode fazer isso. Não pode abrir mão da gente. A gente se ama. Eu sei, Carla, eu sei. Mas se eu não fizer, meu pai morre. E eu não vou conseguir viver com isso na consciência. Ela me deu um tapa na cara. Então você escolhe seu pai irresponsável em vez de mim? Em vez do nosso amor? E saiu correndo, chorando. Foi a última vez que a vi. 2 dias depois, fui até a oficina do seu Armando. Ele estava lá, sujo de graxa, consertando um motor. Quando me viu, limpou as mãos num pano, sorriu. Fernando, meu rapaz, seu pai conversou com você? Conversou. E eu aceito. Vou casar com sua... Mas com uma condição. A dívida do meu pai fica perdoada completamente. E ele nunca mais pode pegar dinheiro emprestado com o senhor. Ele estendeu a mão suja de graxa. Fechado. O casamento é daqui 3 semanas. Minha filha já sabe. Ela também não tem escolha. 3 semanas, meus queridos. 3 semanas. Para me despedir da vida que eu conhecia e entrar numa vida que eu não escolhi. O casamento foi marcado para um sábado de abril de 1987. Não teve festa. Não teve comemoração. Foi num cartório simples com meu pai, o seu Armando, a mãe da Clarice, Dona Amélia, uma mulher quieta, triste, e 2 testemunhas que o seu Armando trouxe. Quando a Clarice entrou no cartório, foi a primeira vez que eu a vi direito. Ela era bonita, meus queridos, muito bonita. Cabelo castanho comprido, olhos verdes enormes, pele clara, corpo delicado. Mas o que mais me marcou foi a expressão dela. Era a mesma que eu sentia, revolta misturada com resignação. Ela não queria estar ali tanto quanto eu. Ela estava sendo forçada também. Provavelmente
porque o pai agiota dela queria garantir que a filha casasse com alguém que ele pudesse controlar. A cerimônia foi rápida, fria, sem emoção. Quando o juiz de paz perguntou: Fernando Silva Cardoso aceita Clarice Mendes Armando como sua esposa? Eu quis gritar não. Quis sair correndo, mas pensei no meu pai, pensei nas ameaças do seu Armando e disse: aceito. Quando ele perguntou para ela, ela também respondeu com a voz trêmula: aceito. Assinamos os papéis. Estávamos casados, dois estranhos unidos por uma dívida de jogo. O seu Armando tinha alugado um apartamento pequeno para nós, num prédio velho na Zona Leste. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Disse que o aluguel estava pago por 6 meses. Depois, era responsabilidade nossa. Quando chegamos no apartamento naquela noite, eu e a Clarice ficamos ali parados, sem saber o que fazer, o que falar. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Eu sei que você não me quer aqui. Sei que você tinha namorada, que você foi forçado, assim como eu. Mas estamos casados agora. Então, vamos fazer um acordo. Você vive sua vida. Eu vivo a minha. Dividimos o apartamento. Dividimos as contas, mas cada um fica no seu canto. Não precisa fingir que me ama ou que me quer. Aquelas palavras duras, mas honestas, me pegaram. Respondi: tá bom, é o melhor para os... E foi assim que começamos, meus queridos. 2 estranhos morando no mesmo apartamento, dividindo o mesmo espaço, mas vivendo vidas separadas. Eu dormia num quarto, ela no outro. Eu acordava cedo, ia trabalhar, voltava tarde. Ela trabalhava como secretária num escritório pequeno, também saía cedo, voltava tarde. A gente mal se via. Quando nos encontrávamos, a conversa era mínima. Bom dia, boa noite, precisa comprar pão, conta de luz chegou. Nada além disso. Mas, meus queridos, a vida tem dessas coisas curiosas, porque quanto mais o tempo passava, mais eu começava a reparar nela. Reparava como ela era organizada, como mantinha o apartamento limpo mesmo trabalhando o dia todo. Reparava como ela cozinhava bem. Deixava a comida pronta quando sabia que eu ia chegar tarde. Reparava como ela era educada, gentil, mesmo comigo, que a tratava com frieza. Reparava como ela chorava baixinho no quarto dela, às vezes, quando achava que eu não escutava. Um dia, uns 3 meses depois do casamento, cheguei em casa e ela estava na cozinha, chorando. Tinha se cortado com a faca enquanto preparava o jantar. O corte era profundo, sangrando muito. Entrei em pânico. Clarice, você está bem? Deixa eu ver. Peguei a mão dela, levei até a pia, lavei com água corrente, peguei um pano limpo, fiz pressão. Ela estava tremendo, chorando. Dói muito, Fernando. Dói. Eu sei. Calma. Vou te levar no pronto-socorro. Levei ela no pronto-socorro mais próximo. O médico deu pontos, enfaixou. Ficamos lá 2 horas. No caminho de volta, ela disse: obrigada por me ajudar. Você não precisava. É claro que eu precisava, Clarice. A gente pode não ter casado por amor, mas você não deixa de ser minha esposa. Não vou deixar você sangrando sozinha. Ela me olhou diferente naquela noite, com surpresa, com gratidão, com algo que eu não sabia identificar. A partir dali, alguma coisa mudou entre nós. Começamos a conversar mais. Jantávamos juntos, às vezes. Ela me contava sobre o trabalho dela, sobre os colegas chatos, sobre o chefe exigente. Eu contava sobre a loja, sobre os clientes difíceis, sobre as metas impossíveis. Começamos a rir juntos. Começamos a assistir televisão juntos na sala. Começamos a nos conhecer de verdade. E, meus queridos, eu comecei pela mulher, me apaixonar pela forma como ela ria,
como ela torcia o nariz quando não gostava de alguma coisa, como ela cantava baixinho enquanto limpava a casa, como ela era forte, apesar de tudo que tinha passado. Me apaixonar pela bondade dela, pela paciência dela, pela forma como ela nunca reclamava da situação que vivíamos. Uma noite, uns 6 meses depois do casamento, estávamos sentados no sofá assistindo um filme. Ela estava com a cabeça apoiada no meu ombro. Meu coração batia descompassado. Sem pensar muito, virei o rosto dela para mim e a beijei. Foi o primeiro beijo que demos desde que nos casamos. Ela correspondeu e naquele beijo tinha tudo, toda a solidão que sentíamos, toda a dor que carregávamos, toda a esperança de que aquilo podia se transformar em algo real. Quando nos separamos, estava chorando. Eu também. Fernando, o que é isso? O que está acontecendo com a gente? Eu estou me apaixonando por você, Clarice. Sei que é loucura, sei que não era para ser assim, mas eu tô. Ela colocou a mão no meu rosto. Eu também estou me apaixonando por você. E a gente ficou ali, abraçados, chorando, rindo, sem acreditar que um casamento forçado que começou como prisão estava se transformando em amor. A partir daquela noite, nos tornamos marido e mulher de verdade. Não mais 2 estranhos dividindo um apartamento, mas um casal. Um casal apaixonado. Começamos a namorar dentro do casamento, fazendo tudo que não fizemos. Saíamos para jantar nos finais de semana, íamos ao cinema, caminhávamos no parque de mãos dadas, conversávamos por horas na cama antes de dormir. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Gostávamos das mesmas músicas, dos mesmos filmes, dos mesmos sonhos. Um ano depois do casamento, a Clarice descobriu que estava grávida. Quando ela me contou, eu chorei de felicidade. Vamos ter um bebê, Fernando. Vamos ser uma família de verdade. Eu a levantei do chão, girei com ela nos braços. Vamos sim! Vamos ser a melhor família do mundo! E fomos, meus queridos. Fomos. Nosso primeiro filho nasceu em julho de 1989. Um menino lindo, rosado, cheio de saúde. Demos o nome de Lucas. Quando segurei ele nos braços pela primeira vez, senti que minha vida tinha finalmente encontrado sentido. Não era mais aquele jovem revoltado que tinha sido forçado a casar. Era um pai. Era um marido apaixonado. Era um homem completo. A Clarice era uma mãe maravilhosa. Cuidava do Lucas com tanto amor, tanta dedicação. Amamentava ele cantando baixinho, trocava ele sorrindo mesmo quando estava exausta. Passava horas embalando ele no colo. Eu chegava do trabalho e ficava olhando os dois, meu coração transbordando de amor. Como era possível tão sério? Os anos foram passando. Em 1991, nasceu nossa segunda filha, a Marina, linda com os mesmos olhos verdes enormes. Em 1994, nasceu nosso terceiro filho, o Gabriel. A casa estava cheia de vida, de risada, de bagunça. Tínhamos conseguido comprar uma casa pequena, de 2 quartos, num bairro simples, mas seguro. Não era luxo, mas era nosso, conquistado com o nosso trabalho. Eu tinha sido promovido na loja, agora era gerente. A Clarice tinha parado de trabalhar para cuidar dos filhos, mas fazia bolos e salgados para vender e ajudar nas despesas. Éramos felizes, meus queridos, muito felizes. Aquele casamento forçado tinha se transformado no maior amor da minha vida. Eu olhava para ela e agradecia todos os dias por ter aceitado casar, por ter dado uma chance para o amor crescer. A Clarice era minha melhor amiga, minha confidente, minha companheira. A gente conversava sobre tudo, ria de tudo, enfrentava tudo junto.
Quando o Lucas ficou doente com pneumonia aos 5 anos, ficamos os dois no hospital cuidando dele, revezando, sem sair de perto. Quando a Marina quebrou o braço aos 7 anos, fomos juntos em todas as consultas ortopédicas. Quando o Gabriel teve dificuldade na escola, estudávamos com ele juntos todo dia até ele melhorar. Fazíamos questão de ter nossos momentos de casal também. Uma vez por mês, deixávamos as crianças com minha sogra e saíamos para jantar só nós dois. Conversávamos por horas, relembrávamos o começo difícil, agradecíamos por ter sobrevivido àqueles primeiros meses de frieza e ter encontrado o amor. Ela sempre dizia: Fernando, sabe o que é engraçado? Meu pai me forçou a casar com você, achando que estava me punindo, me controlando, mas sem saber, ele me deu o maior presente da minha vida. E eu respondia: e seu pai me obrigou a casar, achando que estava me escravizando. Mas me libertou. Me libertou para o amor verdadeiro. E nos beijávamos, gratos pela ironia do destino. Meu pai, que tinha causado aquela situação toda com a dívida, tinha falecido em 1995 de cirrose hepática. Antes de morrer, me pediu perdão. Nando, eu sei que te forcei a uma situação horrível, mas olhando você com a Clarice, vejo que Deus escreveu certo por linhas tortas. Você é feliz? Ela te ama? Os netos são lindos. Talvez meu erro tenha trazido algo bom. Perdoei ele, porque ele tinha razão. Seu erro tinha me levado até minha alma gêmea. O seu Armando também tinha mudado ao longo dos anos. Tinha largado o negócio de agiotagem, aberto uma oficina honesta. Visitava os netos toda semana, brincava com eles, trazia presente. Tinha se tornado um avô presente. A dona Amélia, minha sogra, vivia praticamente na nossa casa, ajudando a Clarice com as crianças, cozinhando, fazendo companhia. Éramos uma família unida, feliz, abençoada. Até que em março de 2003, tudo mudou. A Clarice, que sempre foi saudável, forte, começou a se sentir cansada, muito cansada. Ela dizia: Fernando, não sei o que está acontecendo. Eu durmo a noite toda e acordo exausta. Achei que fosse anemia, dei ferro, vitaminas, mas não melhorava. Depois começaram as dores, dores nas costas, dores nos ossos. Levei ela no médico. Fizeram exames de sangue e então veio aquele telefonema que mudou nossas vidas para sempre. Era uma sexta-feira de manhã. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era a Clarice, chorando. Fernando, o médico ligou. Pediu para a gente ir lá urgente. Tem algo errado nos meus exames. Larguei tudo. Peguei ela em casa. Fomos juntos. O médico era um homem sério, de uns 50 anos. Nos sentamos, ele pegou os papéis, respirou fundo. Senhor Fernando, senhora Clarice, os exames indicam algo grave. A senhora está com leucemia mieloide aguda. É um tipo de câncer no sangue. Agressivo. O mundo parou. Câncer. Minha Clarice, minha esposa, meu amor, estava com câncer. Ela segurou minha mão com força. Tem cura, doutor? Tem tratamento? Tem, sim, mas é agressivo. Quimioterapia intensiva? Talvez transplante de medula óssea. Vai ser um processo longo, difícil, doloroso, mas vamos lutar. Saímos daquele consultório em estado de choque. No carro, abraçamos e choramos durante meia hora, sem conseguir falar nada. Finalmente ela disse: Fernando, e as crianças? O Lucas tem 13 anos, a Marina tem 11, o Gabriel tem 9. Eles vão entender? Vão sofrer? Segurei o rosto dela. A gente vai contar para eles. Com calma, com amor. E a gente vai lutar, Clarice. Você vai vencer essa doença. Nós vamos vencer juntos, assim como vencemos tudo na vida. Aquela noite,
Sentamos com as 3 crianças na sala. Explicamos o que estava acontecendo da forma mais delicada possível. A mamãe está doente. É uma doença séria. Ela vai precisar fazer tratamento no hospital. Vai ser difícil, mas a gente vai estar junto, sempre. O Lucas, que já era mais velho, perguntou direto: Mãe, você vai morrer? A Clarice abraçou ele. Não vou, meu filho. Vou lutar com todas as minhas forças para ficar com vocês. O tratamento começou 2 semanas depois. Quimioterapia intensiva. Eu levava ela no hospital 3 vezes por semana. Ficava lá com ela durante as sessões que duravam horas. Via aquele líquido entrando na veia dela, matando as células doentes, mas também as saudáveis. Via ela ficando mais fraca a cada sessão. Via o cabelo lindo dela caindo aos poucos. Primeiro alguns fios, depois mechas inteiras, até cair tudo. Um dia ela estava no banheiro, passando a mão no... e um monte. Ela gritou, chorando: Fernando, tá caindo! Tá caindo tudo! Entrei, abracei ela. É só cabelo, amor. Vai crescer de novo depois. Mas eu sei que dói. Sei que é difícil. Ela olhou no espelho, vendo as falhas enormes. Eu tô ficando feia, Fernando. Feia e careca. Peguei o rosto dela, olhei nos olhos. Você nunca foi tão linda para mim quanto agora. Porque agora eu vejo sua coragem, sua força. E isso é mais bonito que qualquer cabelo. No dia seguinte, raspei minha própria cabeça. Apareci em casa careca. As crianças riram. A Clarice chorou. Por que você fez isso? Para você não se sentir sozinha. Se você vai ficar careca, eu fico careca também. A gente enfrenta isso junto. O Lucas, a Marina e o Gabriel também pediram para raspar. Não, gente, vocês não precisam. Mas eles insistiram. Queremos, pai. Somos uma família. Ficamos todos carecas. Quando a Clarice viu os 5 carecas na sala, riu e chorou ao mesmo tempo. Eu sou tão sortuda de ter vocês. Os meses seguintes foram os mais difíceis da nossa vida, meus queridos. A Clarice ficava enjoada, vomitava, não conseguia comer, emagreceu muito, ficou com a pele pálida, sem força. Teve que parar de fazer bolos porque não aguentava ficar em pé. Eu pedi redução de jornada no trabalho para poder cuidar dela. Cozinhava, limpava a casa, cuidava das crianças, dava remédio para ela nos horários certos, levava e buscava do hospital. Minha sogra se mudou temporariamente para nossa casa para ajudar. O seu Armando assumiu as contas todas, não deixou faltar nada. A comunidade do bairro se mobilizou, fez rifa, fez bazar. Juntou dinheiro para ajudar com os custos do tratamento que o convênio não cobria. Vimos o melhor das pessoas naquele período, mas também vimos o pior da doença. A quimioterapia deixava a Clarice tão fraca que teve momentos que ela precisava de cadeira de rodas. Teve infecções oportunistas, teve internações de emergência. Teve momentos que os médicos disseram: não sabemos se ela vai passar dessa noite. E eu ficava ao lado da cama dela no hospital, segurando a mão dela, orando, chorando, implorando para Deus não levar ela de mim. Mas ela lutava. Meu Deus, como ela lutava! Mesmo nos dias piores, ela sorria para as crianças quando eles iam visitar. Mesmo sem força, ela perguntava sobre a escola deles, sobre as notas, sobre os amigos. Mesmo morrendo de dor, ela dizia: Mãe tá bem, meus amores. Não se preocupem. E quando eles saíam, ela desabava no meu colo chorando. Fernando, eu não quero deixar eles. São tão pequenos ainda. Precisam tanto de mim. Eu segurava ela com força. Você não vai deixar. Você vai vencer isso. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a um casamento forçado e transformou em amor.
Você vai sobreviver a isso também. Mas no fundo, meus queridos, eu estava apavorado. Via ela definhar a cada dia e tinha medo. Medo de perder o amor da minha vida. Depois de 8 meses de quimioterapia, os médicos fizeram novos exames. Pediram para nós voltarmos para ouvir os resultados. Fomos juntos, de mãos dadas, rezando. O médico abriu um sorriso pela primeira vez. Tenho boas notícias. A leucemia entrou em remissão completa. Não detectamos mais células cancerígenas no sangue dela. Abraçamos ele, abraçamos um ao outro, choramos de alívio ali no consultório. Mas ele continuou, mais sério. Porém, precisam entender: remissão não é cura. O câncer pode voltar. Vamos monitorar de perto. Ela vai precisar fazer exames regulares, manter hábitos saudáveis, ficar atenta a qualquer sintoma. Entendemos, doutor, mas hoje vamos comemorar. Hoje ela venceu. E comemoramos, meus queridos. Fizemos uma festa pequena em casa, com as crianças, meus sogros, os amigos mais próximos. A Clarice estava careca ainda, magra, fraca, mas estava viva, estava sorrindo, estava ali. E era tudo que importava. Naquela noite, quando todos foram embora e as crianças dormiram, ficamos abraçados no sofá. Ela disse: Fernando, eu tenho medo de que isso volte. Tenho medo de não ter muito tempo com vocês. Segurei o rosto dela. Então vamos viver cada dia como se fosse o último. Vamos aproveitar cada segundo. Vamos fazer tudo o que sempre quisemos fazer. E fizemos, meus. Durante os 2 anos seguintes, vivemos intensamente. Viajamos, mesmo que para perto. Fomos para a praia, para a montanha, para sítios de amigos. Fizemos piqueniques no parque todo final de semana. Jantávamos juntos toda noite, sem televisão, só conversando. Brincávamos com as crianças, contávamos histórias, fazíamos planos. O cabelo da Clarice cresceu de volta, não tão comprido quanto antes, mas cresceu. Ela engordou um pouco, recuperou as forças, voltou a fazer bolos, voltou a cantar pela casa, voltou a ser ela. E eu agradecia a Deus todo dia por aquele milagre, por ter minha esposa de volta. Mas em janeiro de 2006, a tragédia voltou. A Clarice começou a sentir os mesmos sintomas: cansaço extremo, dores nos ossos. Fizemos exames. O câncer tinha voltado, e voltado mais agressivo. Recidiva de leucemia mieloide aguda, disseram os médicos. Dessa vez, vai ser mais difícil. O corpo dela já está fragilizado pelo tratamento anterior. Mas vamos tentar. Vamos lutar. E lutamos de novo, meus queridos. Mais quimioterapia, mais internações, mais sofrimento. Mas dessa vez era diferente. O corpo dela não respondia tão bem. As células cancerígenas eram resistentes. Os médicos tentaram esquemas diferentes de medicação, tentaram doses mais altas. Nada funcionava completamente. A doença avançava. Em junho de 2006, os médicos nos chamaram. Disseram que não havia mais o que fazer. A leucemia tinha se espalhado, o corpo dela estava falhando. Restavam talvez alguns meses, talvez semanas. Sugeriram cuidados paliativos, deixá-la confortável em casa. Quando ouvi aquilo, desmoronei. Não, tem que ter alguma coisa, algum tratamento experimental, alguma coisa. Por favor. O médico colocou a mão no meu ombro. Senhor Fernando, fizemos tudo o que era possível. Agora é hora de aproveitar o tempo que resta, de fazer as pazes, de se despedir. A Clarice, ao meu lado, estava mais calma que eu. Obrigada, doutor, por tudo o que fez. Vamos aproveitar o tempo que nos resta.
Levei ela para casa naquele dia com o coração despedaçado. Como eu ia contar para as crianças? Como eu ia viver sem ela? Como eu ia respirar sem ela ao meu lado? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentamos na varanda da casa. Ela segurou minha mão. Fernando, eu preciso que você me prometa algumas coisas. Prometo qualquer coisa, amor. Qualquer coisa. Primeiro, quando eu morrer, você vai continuar vivendo. Vai cuidar dos nossos filhos, vai trabalhar, vai sorrir de novo um dia. Não quero que você se enterre comigo. Clarice, não fala assim. Deixa eu terminar. Ela apertou minha mão. Segundo, você vai encontrar alguém um dia. Talvez demore anos, mas vai. E quando encontrar, não se sinta culpado. Eu quero que você seja feliz de novo. Eu te dou essa permissão. Balancei a cabeça chorando. Não vai ter ninguém? Nunca. Você é o amor da minha vida, o único. Eu sei. E você é o meu. Mas a vida continua, Fernando. E terceiro, conta sempre para os nossos filhos sobre mim. Sobre como nos conhecemos, sobre como nos apaixonamos, sobre como éramos felizes. Não deixa eles esquecerem da mãe deles. Juro, juro por Deus que vou contar. Todo dia. Os meses seguintes foram os mais dolorosos e os mais preciosos da minha vida, meus queridos. A Clarice estava acamada a maior parte do tempo. Eu tirei licença do trabalho para cuidar dela em tempo integral. Ajudava ela a tomar banho, a se vestir, a comer. Penteava o pouco cabelo que tinha crescido de novo, antes de cair outra vez. Massageava os pés dela quando doíam. Lia para ela quando ela não tinha força para segurar o livro. As crianças, que agora tinham 17, 15 e 12 anos, entendiam o que estava acontecendo. Revezavam para ficar com a mãe. Conversavam com ela. Contavam sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vida lá fora. A Clarice dava conselhos, compartilhava sabedoria, preparava eles para a vida sem ela. Dizia para o Lucas: você é o mais velho, vai ter que ajudar seu pai com seus irmãos. Mas não esquece de viver sua própria vida também. Dizia para a Marina: você é tão linda, tão inteligente. Estuda, vai para a faculdade, realiza seus sonhos e quando casar um dia, casa por amor. Amor verdadeiro como eu e seu pai. Dizia para o Gabriel: você é tão sensível, tão artista. Não deixa o mundo apagar isso em você. Continua desenhando, continua cantando e lembra sempre que a mãe te ama muito. Em setembro de 2006, numa madrugada de terça-feira, ela acordou com muita dor. Dei a morfina, segurei ela. A dor passou depois de alguns minutos. Ela me olhou com aqueles olhos verdes que eu amava tanto. Fernando, tá chegando a hora. Eu sinto. Não fala assim. Você vai melhorar. Ela sorriu fraco. A gente sempre foi honesto um com o outro. Vamos continuar sendo. Tá chegando a hora. E eu tô pronta. Já fiz minha despedida mental de tudo. Só falta me despedir de você. Deitei ao lado dela na cama. Abracei ela com cuidado para não machucar. Ela era tão frágil agora, tão leve. Colocou a cabeça no meu peito. Fernando, obrigada. Obrigada por quê, amor? Por tudo. Por ter aceitado casar comigo mesmo forçado. Por ter dado uma chance para o amor crescer. Por ter me amado tão bem durante todos esses anos. Por ter me dado 3 filhos lindos. Por ter cuidado de mim nessa doença horrível. Por ter sido o melhor marido que uma mulher podia sonhar. Eu chorava tanto que mal conseguia falar. Eu que te agradeço, Clarice. Você transformou minha vida. Você me ensinou o que é amor de verdade. Você me deu uma família. Você me fez feliz. Tão feliz. Mesmo agora, mesmo com você doente, eu não mudaria nada.
Casaria com você 1000 vezes de novo, mesmo forçado, porque você é meu destino, minha alma gêmea. Ela levantou a mão fraca, tocou meu rosto. Sabe o que é engraçado, Fernando? A gente foi forçado a casar por causa de uma dívida de jogo. Meu pai achando que estava nos castigando. Mas aquela dívida foi a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida, porque nos trouxe um para o outro. Ri chorando. É verdade. Seu pai, sem querer, foi nosso cupido. Ela também riu fraco. Pois é, Cupido agiota. Ficamos ali abraçados por horas, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Às 5 da manhã, ela disse baixinho: Fernando, eu te amo. Eu te amo tanto e sempre vou te amar, mesmo do outro lado. A gente vai se encontrar de novo um dia. Eu prometo. Também te amo, Clarice. Mais que tudo nesse mundo, você é o amor da minha vida. Ela fechou os olhos, respirou fundo e nunca mais acordou. Entrou em coma naquele momento. Chamei as crianças, chamei meus sogros. Ficamos todos ali, ao redor da cama, segurando a mão dela, chorando, rezando. Às 3 da tarde daquele mesmo dia, ela deu o último. Partiu com a gente toda ali, em paz, sem dor. Meus queridos, não tenho palavras para descrever a dor que senti naquele momento. Era como se tivessem arrancado metade de mim. Metade da minha alma tinha ido embora. Gritei, chorei, abracei o corpo dela sem querer soltar. As crianças me seguraram. Pai, ela não está mais sofrendo, ela está em paz agora. O funeral foi enorme. Tinha toda a comunidade, todos os amigos, todos que a Clarice tinha tocado com sua bondade ao longo da vida. Tanta gente falou sobre como ela era especial, como tinha ajudado todo mundo, como era forte e, ao mesmo tempo, gentil. Eu não conseguia falar, só chorava. Os meses seguintes foram terríveis. Eu me arrastava pela vida, fazendo as coisas no automático. Levantava, cuidava das crianças, ia trabalhar, voltava, dormia. Mas não estava vivo realmente. Estava apenas existindo. A casa parecia vazia sem ela. A cama era grande demais para mim sozinho. As refeições eram sem graça porque ela não estava ali conversando. Tudo perdeu a cor. Mas eu tinha prometido para ela que ia continuar vivendo. Então, continuei. Por ela, pelos nossos filhos. Fiz terapia. Entrei num grupo de apoio para viúvos. Pouco a pouco, a dor dilacerante foi se transformando em uma dor surda, constante, mas suportável. Aprendi a viver com a ausência dela. Aprendi a sorrir de novo quando lembrava dos momentos bons. Em vez, o Lucas entrou na faculdade de engenharia. A Marina se formou em pedagogia. O Gabriel virou artista gráfico. Os 3 cresceram, se tornaram adultos maravilhosos, trabalhadores, honestos, bondosos como a mãe. Casaram, me deram netos. E toda vez que olho para eles, vejo a Clarice. Vejo os olhos verdes dela na Marina. Vejo o sorriso dela no Gabriel. Vejo a força dela no Lucas. Hoje, 18 anos depois da morte dela, eu ainda a amo. Ainda sinto falta. Ainda converso com ela antes de dormir, contando sobre o dia, sobre os netos, sobre a vida. Ainda visito o túmulo dela toda semana. Levo flores. Fico ali conversando e conto para os meus netos sobre como nos conhecemos, sobre como nos apaixonamos, sobre como éramos felizes. Eles ficam fascinados. Vovô, vocês foram forçados a casar e mesmo assim se apaixonaram? É verdade isso? É verdade, meus amores. A gente foi forçado. Mas o amor verdadeiro não se força e não se impede. Ele acontece quando tem que acontecer. E aconteceu com a gente. Aquela dívida de jogo, que parecia uma maldição, foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Meus queridos,
Se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, às vezes a vida nos empurra para caminhos que não escolhemos, mas esses caminhos podem nos levar exatamente para onde precisamos estar. Eu fui forçado a casar e encontrei o amor da minha vida. Segundo, o amor verdadeiro não precisa de circunstâncias perfeitas para florescer. Precisa de paciência, de abertura, de vontade de conhecer o outro. Eu e a Clarice começamos como estranhos hostis, mas demos uma chance, e aquela chance se transformou em 19 anos de amor profundo. Terceiro, a morte não apaga o amor, ela só transforma. Minha Clarice partiu há 18 anos, mas o amor que sinto por ela continua vivo, pulsante, real. Ela vive em mim, nos nossos filhos, nos nossos netos. O amor não morre. E quarto, quando alguém que você ama está doente, está morrendo, não desperdice o tempo que resta. Diga o que precisa dizer. Faça as pazes. Perdoe, agradeça, ame, porque depois que a pessoa parte, não há segunda chance. Eu aproveitei cada segundo com a Clarice. E por isso, apesar da dor, não tenho arrependimentos. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês acreditam no poder do amor verdadeiro, se vocês já amaram alguém tão profundamente que a morte não foi suficiente para acabar com esse amor, escrevam nos comentários a palavra amor eterno. Quero ver quantas almas apaixonadas estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquela pessoa que está passando por um casamento difícil, para mostrar que amor pode crescer onde menos esperamos. Compartilhem com aquela pessoa que perdeu alguém amado, para mostrar que a dor passa, mas o amor fica. Compartilhem para lembrar as pessoas de que precisam aproveitar cada momento com quem amam, porque o amanhã não é garantido. Um abraço enorme no coração de cada. Obrigado. Obrigado por entenderem que o amor verdadeiro é a coisa mais poderosa que existe nesse mundo. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre, amem enquanto há tempo. Digam o quanto ama enquanto a pessoa está viva para ouvir. Não deixem para amanhã o amor que podem demonstrar. Um beijo grande desse velho viúvo apaixonado que teve o privilégio de ser amado pela mulher mais incrível do mundo, que começou como prisioneiro de um casamento forçado e terminou como o homem mais livre e mais feliz, que aprendeu que o amor verdadeiro liberta. Até a próxima história. E continuem amando, sempre amando, porque o amor é a única coisa que permanece para